E aí pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui hoje esse baixo Ibanez modelo BTB 705 DX que pertence ao nosso amigo Rodrigo. O Rodrigo, quem acompanha o canal aqui, já deve ter visto um outro baixo dele, um Best Collection, que a gente fez um trabalho de customização. E agora ele trouxe esse outro baixo dele para a gente fazer também um trabalho de customização, na verdade uma transformação que muda muito as características do instrumento. Vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Esse baixo já teve aqui na oficina algum tempo atrás, a gente fez a construção dessa rampa que ele tem aqui e também uma regulagem geral, mas agora o Rodrigo quer fazer uma transformação um pouco mais radical. Ele quer fazer esse baixo se transformar num fretless. Então eu vou aproveitar esse trabalho de hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto, mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vai fazer aqui. De toda forma, a conversão para fretless é um trabalho bem interessante, que eu tenho um carinho especial por ele, porque foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu estava buscando aqui conhecimento por essa área de luteria, quando eu estava começando, há mais ou menos uns 11 anos atrás. O primeiro instrumento que eu trabalhei foi um baixo Tajima que eu tinha, que ele tinha um problema aqui nos trastes, os cantos dos trastes dele eram muito amolados, muito para fora aqui, então a primeira coisa que eu tentei fazer nesse ramo de luteria foi tentar fazer o acabamento aqui dos trastes. Eu nem sabia sobre profissão de luthier, como que isso funcionava, tentei buscar na internet, tentei pensar a melhor forma de dar o acabamento aqui, e na época foi o primeiro trabalho que eu fiz. Logo na sequência, depois de alguns meses, eu comprei um baixo da marca Guild usado, que estava bem mal conservado, e eu já tinha esse Tajima, então eu queria um baixo um pouco diferente, vi sobre os fretless, achei interessante, gostei muito do som, e tentei converter esse segundo baixo, esse Guild, para fretless. Esse baixo na época, isso faz mais ou menos uns 11 anos atrás, eu fiquei com ele algum tempo, depois eu vendi para um amigo meu, para o Nathan, que até o último contato que eu tive com ele, ele ainda tinha esse baixo lá na casa dele. Vou ver se ele tem alguma foto para mim colocar aqui na edição do vídeo, a hora que eu sentar lá para editar ele, para colocar aqui no YouTube. Mas de toda forma é um trabalho especial, que eu acho que fica muito interessante, às vezes para quem tem um baixo aí que está parado, que está esquecido, quer buscar uma nova sonoridade. A conversão para fretless é relativamente simples, a forma que a gente vai mostrar aqui é relativamente simples, tem formas até mais simples que eu vou falar para vocês como pode ser feito, mas que traz um resultado muito interessante na questão do som e dá uma vida nova às vezes para um instrumento que você tem aí parado, um instrumento que você já cansou do som dele e está esquecido, por aí vai. Então é o trabalho que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Vou começar aqui removendo as cordas e depois vamos partir para a remoção dos trastes. Bom pessoal, o primeiro passo aqui então é soltar as cordas, e essas cordas aqui a gente vai acabar deixando elas de lado depois, a gente vai usar outras cordas, mais para frente eu vou explicar isso. Depois de remover as cordas, o próximo passo é a remoção dos trastes. É um trabalho que tem que ser feito com cuidado para não marcar a escala. Em instrumentos mais novos, como esse baixo aqui, por exemplo, geralmente é mais difícil a remoção do que em instrumentos mais velhos, que já têm alguns anos de uso, porque a madeira, com o passar do tempo, sofre dilatação pela temperatura, calor, frio, umidade. Ela vai sofrendo dilatação, que não é a mesma dilatação do traste. O material é diferente, o traste é feito de metal e a escala, obviamente, de madeira. Então a dilatação desses dois materiais não é igual. Com o passar do tempo, com essa dilatação, vai criando uma pequena folga aqui nos slots que torna mais fácil remover trastes de instrumentos antigos. É o que eu posso falar para vocês pela nossa experiência aqui, tanto quando a gente vai fazer algum serviço de conversão para fretless, quanto quando a gente vai fazer troca de trastes, que a gente precisa remover os originais para colocar trastes novos. Bom pessoal, tive uns problemas técnicos aqui nesse vídeo, se a gente pode chamar assim. O que aconteceu? Eu perdi a parte do vídeo que eu mostrava a conversão para fretless, como é feita, como a gente faz aqui na oficina, e falar um pouquinho sobre ela. Então eu estou com esse outro braço aqui de outro baixo, de um Fender Jazz Bass mexicano, 5 cordas e tal, que está aqui na oficina. Não é para fazer conversão para fretless, mas como ele está sem trastes, vai ficar fácil de eu usar ele aqui para explicar. E depois na sequência a gente volta com as outras partes que eu filmei do baixo Ibanez, que vocês já estavam vendo, até o final com o Thales tocando nele, tá certo? Então aqui só para mostrar para vocês como que eu fiz, inclusive no Ibanez, que vocês vão ver aí, e aqui umas outras opções. Basicamente, que eu conheço, que eu já usei, tem 3 opções
para fazer uma conversão para fretless. A primeira é a troca da escala, quando a pessoa não quer o instrumento com as linhas aqui dos trastes, não quer marcação, quer uma escala lisinha só na madeira mesmo. Então aí remove a escala, remove ela por completo e a gente faz uma escala nova e instala aqui, faz o raio da escala e deixa tudo certo. Um baixo fretless mais próximo possível, até tem modelos que saem fretless e normais, que são basicamente a diferença encontradas na escala, só a escala mesmo que de um é liso e de outro ela tem os trastes. Então basicamente uma conversão mais fiel possível ao original, a troca de escala. Outras duas opções mais baratas do que a troca de escala e que a gente faz bastante aqui. A primeira é a lâmina, instalação de lâmina de madeira. Isso aqui é lâmina de madeira, vou pegar um pedacinho aqui para mostrar para vocês. É madeira mesmo, uma lâmina bem fininha que a gente encaixa aqui no slot do traste para fazer o fechamento. Ela entra com pressão e também a gente passa cola, então fica bem seguro, não vai sair facilmente. E ela tem a opção de reversão, se um dia a pessoa quiser tirar com a faca de slot, de abrir slot de traste, a gente consegue remover isso aqui e reinstalar os trastes, bem mais fácil do que se trocar a escala. E para reinstalar os trastes tem que fazer todas as medidas, fazer a furação da marcação, que é mais complicado quando a escala já está instalada. Então a conversão nesse caso aqui é relativamente mais simples, se a pessoa arrepender e quiser voltar a instalar os trastes, ou quiser vender o instrumento, alguma coisa assim que facilita com os trastes com a forma original. Uma outra opção que eu já usei quando eu estava começando na luteria, é essa aqui, a massa para madeira. É uma massa própria para ser usada em madeira, como o nome já diz aqui, tem várias marcas que fabricam. Ela é aplicada aqui, você limpa bem o slot, aplica ela aqui e depois lixa para dar acabamento. A massa para madeira eu nunca tive problema, já vi gente falar que não funciona bem e tal. Já usei bastante no começo aí da oficina, fiz alguns instrumentos com ela e não tive problema nesse caso de conversão. O problema que ela pode dar é que, como a escala escura geralmente recebe óleo e um instrumento usado como esse aqui ou como o Ibanez que a gente está mostrando no vídeo, a escala já foi hidratada algumas vezes, então esse óleo vai penetrando e dificulta a aderência da massa na madeira, então pode ser que ela se solte aí algum dia. A reversão desse processo quando é massa, se você quiser voltar aos trastes, é ainda mais fácil do que a lâmina, justamente porque ela não tem uma adesão tão forte igual uma lâmina dessa que entra com pressão e entra colada também ali com cola. Geralmente a gente usa Tight Bond para fazer esse trabalho, tá certo? Então já usei, é mais simples de fazer do que a lâmina, mas atualmente de uns anos para cá a gente já não usa mais essa massa para esse tipo de trabalho aqui. A gente prefere fazer com lâmina justamente pela resistência que fica e o acabamento final. E só mais um detalhe que eu já estava me esquecendo. Quando a gente faz a conversão com lâmina ou com massa, geralmente fica aqui a linha do traste, a linha antiga dele visualmente. Não fica relevo, mas você vê onde era o traste. Isso para quem está aprendendo a tocar num fretless, que está passando para um fretless, facilita, porque a posição da mão em um fretless ela é geralmente diferente de um baixo com trastes. Então facilita bastante porque você vai visualizar onde eram os trastes. Para quem está nessa fase de adaptação de um modelo para outro, às vezes isso ajuda, então também é uma coisa a ser levada em consideração. No final do vídeo mesmo vocês vão ver o Thales tocando já no baixo Ibanez convertido para fretless, e ele mesmo me falou: Brunelli, eu tenho dificuldade de tocar porque eu não tenho experiência com fretless, apesar de ser baixista, já tocar faz tempo, é diferente, a pegada muda, então não é só o som que vai mudar, a posição da sua mão vai mudar, a forma que você toca também vai mudar. Então às vezes essa linha que fica quando é feito com lâmina ou com massa, ela serve meio que um apoio ali até você aprender, tá certo? Então às vezes a adaptação nesse caso fica facilitada. Só mais essa dica mesmo que eu acho importante deixar nesse vídeo. Agora sim, vamos voltar lá no Ibanez. Bom, depois de feito então o trabalho aqui na escala, o próximo passo agora é a montagem e a regulagem. E aqui está o segredo de se fazer uma boa conversão de um baixo comum para um fretless, o tipo de corda que vai ser instalado no instrumento. Aqui o Rodrigo comprou essas cordas da Labella, são cordas do tipo flat wound, funcionam muito bem para o fretless, mas ainda existe um tipo de corda que eu já tive mais sucesso do que a flat wound na instalação e na conversão de baixos para fretless, que é a corda tape wound. Qual que é a diferença básica da flat wound, da round wound, que é a mais comum, para tape wound? A round wound, que seria a corda comum,
O enrolamento dela, estou colocando uma imagem aí para vocês verem, é como se fosse um fio enrolado em outro fio. Ele fica um espaço entre o enrolamento aqui da corda, em cima da alma da corda, que seria o fio principal, e depois é enrolado um outro fio redondo em cima dele. Aqui na flat wound, falando de uma forma mais simples, é como se nesse fio da alma, o fio principal da corda, fosse enrolado uma fita. Então o espaço entre esse enrolamento é bem menor, a corda fica mais lisa. E isso é importante tanto para o som, para a característica de som, quanto também para não danificar a escala. Eu já vi muitas pessoas fazerem esse tipo de conversão e colocando corda tipo round wound, e depois com o tempo a escala fica toda marcada, justamente por esse formato das cordas. Na tape wound a corda tem como se fosse uma camada de nylon recobrindo ela. Existem algumas marcas de corda desse tipo, a Labella tem tape wound, a D'Addario tem tape wound, eu já instalei das duas marcas com ótimos resultados, e a corda tem uma camada de nylon que protege a escala e dá uma característica sonora bastante interessante. Inclusive quando o Newton Wood esteve aqui na oficina, esteve aqui em Franca, ele usava a corda Labella tape wound, e ele falou para mim que era um dos segredos do som, era essa corda, e realmente depois eu tive a oportunidade de instalar em alguns baixos e fica muito interessante. O Rodrigo que comprou aqui a flat wound vai servir também para o caso, mas ainda nesse tipo de conversão eu prefiro a tape wound a flat wound. E a round wound é uma corda que, como eu disse, ela pode até marcar a escala e não vai dar a mesma característica de timbre. Então grande parte do segredo do som do fretless está aqui nas cordas. Terminamos o trabalho aqui do baixo Ibanez do Rodrigo, já agradecendo a ele pela confiança no nosso trabalho. Deu tudo certo aqui. Agora no final do vídeo o Thales vai gravar para mostrar para vocês como que ficou o som, como fica diferente de um baixo tradicionalmente com trastes. E é uma boa opção aí para você dar um up, dar uma transformada em um baixo que você tem faz algum tempo, não está usando mais e quer explorar alguns timbres novos, uma pegada nova, novas técnicas, sem gastar muito no instrumento, aproveitando às vezes um instrumento que está aí parado. Então é uma boa opção de customização, de transformação. Já agradecendo também ao Thales por sempre gravar aqui nos finais dos vídeos pra gente. Tem o canal dele aí, Thales Vinícius, estou deixando o link. Quem quiser ouvir um pouquinho mais do Thales tocando, está lá à disposição. Um abraço a todos e até mais. Se você falar que vai gravar, fodeu tudo. Pode pegar uma pausa. Vai cantar também? Oi? Vai cantar também? Galo, né?